Tá gravando. Boa noite a todas e todos. Nós estamos agora já na 6ª sessão do Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. E essa 6ª sessão é consagrada ao debate de uma questão fundamental no que diz respeito à democracia e à cidade, que é o debate sobre a acessibilidade, né, o direito de acesso. E nós já discutimos essa questão da democracia, né, da inclusão na democracia, na expressão da diversidade, na necessidade de estabelecer mecanismos para que todos tenham acesso ao espaço público, mas mais do que acesso, quer dizer, todos possam participar da constituição desse espaço, né? Desse espaço e desse tempo público, né? Que é justamente o princípio da democracia, o poder de todos, né? A participação de todos. E hoje eu vou receber, em primeiro lugar, um queridíssimo amigo, né? Que eu conheci graças à intervenção de um amigo comum, que foi o Alberto Luque, a quem eu presto minhas homenagens aqui, e que me fez fazer uma viagem maravilhosa à cidade de Amparo, né, onde está lá a mais antiga rádio pública, né, do país, provavelmente, e é, sobretudo, uma rádio voltada à cultura. E lá o meu querido amigo Sérgio Nardini tem um programa maravilhoso, né, do qual eu tive o prazer de participar por 2 vezes. Ele gravou 2 programas comigo, aproveitou minha estada por lá e gravou 2 programas, e foi uma noite muito agradável, um conhecimento maravilhoso. Me deu, inclusive, o livro que escreveu, né, Pai de Rodinhas, autografado, né, um livro que é um best-seller, e um livro muito importante que eu recomendo a todas as pessoas sempre. Né? Não apenas um depoimento, um testemunho, uma autobiografia, mas uma autobiografia de um artista, de um criador. Né? O Sérgio Nardini vai contar um pouquinho depois para a gente a sua trajetória, mas ele além de um comunicador extraordinário, né, que estudou marketing, é um jornalista. Ele não gosta que diga que é jornalista, mas ele é um jornalista. Ele também é um ativista dos direitos da acessibilidade. E, ao lado dele, hoje eu tenho o prazer de receber, né, aqui na Academia Paulista de Direito, nós temos aqui no Congresso, no 2º Congresso Internacional da Academia, o Jackson Paula, o doutor Jackson Paula, que é advogado, especialista nesse tema do direito à acessibilidade e, sobretudo, também um ativista desse tema, né? Que tem lutado bravamente pelos direitos de acessibilidade, e ele está lá conosco. O Sérgio está falando de Amparo e o Dr. Jackson está falando lá da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. E a Praia Grande, até onde eu me recorde desse nome, né, é uma praia realmente grande, porque me parece que é talvez a maior extensão de litoral praiano que nós tenhamos no Brasil. Né? E é um lugar ali que fica ali na Baixada Santista, ou seja, na origem da colonização brasileira, né? O momento em que a Europa encontra o Brasil. Né? E aí, daí todas as violências das quais nós somos herdeiros, né? Mas estamos aqui justamente nesse congresso de afirmação dos direitos da cidadania para superar essa herança. Boa noite, Sérgio. Como é que você está? Boa noite, doutor Alfredo. Boa noite aos participantes, meu amigo Jackson. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite, Jackson. Ô, doutor, boa noite. Novamente agradeço aí o convite. É uma honra de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Saudações ao meu grande amigo Sérgio. A gente se conhece há um bom tempo, mas é a primeira vez que estamos juntos, né? E vamos bater um papo, vamos aí discutir todas essas questões do nosso dia a dia, né? É um prazer estar aqui. Bom, o Sérgio vai falar um pouquinho sobre a questão da
acessibilidade e o Jackson também, mas vai dar uma nota jurídica também. Mas ambos vão falar da sua experiência, que eu acho isso muito importante, né? Sua experiência em relação à cidade, as dificuldades, as vitórias, as conquistas, não é? E o que ainda há por fazer, né? O que foi feito até aqui, o que a lei já evoluiu, mas o que na prática isso acontece? Qual é a eficácia da legislação? Qual é a realidade que vocês viveram e vivem? O importante é o depoimento de vocês, da experiência de vocês. E eu queria, então, em primeiro lugar, passar a palavra para o Sérgio, que preparou uma exposição, e você fica à vontade, Sérgio, por favor. Olha, é um prazer enorme. Obrigado, doutor Alfredo. Prazer é nosso. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero me apresentar, para quem ainda não me conhece, né? Quem é o Sérgio Nardini? Bom, eu moro em Amparo, né? Nasci e cresci aqui, nasci na zona rural de Amparo, São Paulo, Circuito das Águas Paulista. Sou pai de Rodinhas da Lavínia, que hoje tem 10 anos, o marido de Rodinhas da Elisângela e o filho de Rodinhas do seu Antônio e da dona Maria. Eu já contornei o sol 53 vezes na cadeira de rodas, né? Número aí muito acima do que os médicos previram, por causa da AMI, tipo 2, que coincidentemente o Jackson também tem AMI tipo 2. AMI é a sigla para atrofia muscular espinhal, uma patologia neuromuscular genética progressiva, considerada rara. Mas esse detalhe não me impediu aí de ter uma vida louca adaptada, né, doutor Alfredo? Sou graduado em gestão de marketing, artista plástico autodidata, como o doutor Alfredo disse aí, talvez um jornalista autodidata também, embora eu não exerça mais atividade, né, nas artes plásticas devido à progressão da AMI, né, do enfraquecimento muscular. Costumo dizer que sou curioso, provocador e também, como já foi falado, voluntário e ativista aí na causa da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, né, há mais de 20 anos. Fui também vereador aqui em Amparo, tenho há mais de 12 anos, né, apresento o programa Acesso Especial na Rádio Cultura FM de Amparo. Na verdade, a primeira rádio pública FM do estado de São Paulo e a segunda do Brasil. É uma joia rara que é a nossa Rádio Cultura. E por causa da pandemia, eu precisei interromper as gravações, né, do programa Acesso Especial. E para minha saúde mental, eu criei, então, recentemente, as lives de entrevistas chamadas Manifesta. Bom, esse sou eu, tá? Acessibilidade. Vamos começar, então, a bater um papo sobre acessibilidade? Se alguém me perguntasse, Sérgio, para que serve a acessibilidade? Eu responderia da seguinte maneira, uma resposta simples e objetiva. A acessibilidade permite que você se sinta não só incluído, como acolhido, principalmente acolhido. Quando eu falo você, é todos nós. A acessibilidade, então, né, no conceito amplo dela, porque eu quero abordar o conceito amplo do termo acessibilidade, né, ela faz com que a gente, né, pertença ao grupo. Né? É a prática do pertencimento. Eu quero pertencer à sociedade, como cidadão, como ser humano, acima de tudo. Para que eu possa me sentir, né, que eu faço parte desse grupo, que eu possa estar inserido num contexto, num evento, seja ele cultural, ou até relacionado aí à saúde, educação, esporte, enfim.
Precisa o quê, então? Precisa de ferramentas que eliminem as barreiras, né? Porque nem todo... Porque, assim, se tem uma coisa que torna a vida maravilhosa, é a diversidade. Cada um de nós temos uma necessidade diferente, uma característica diferente, física ou psicológica. No caso de necessidades e características físicas, quando ocorre uma deficiência, então é necessário o quê? Equipamentos, né? Meios, para que eu possa, né, ter esse sentimento de pertencer àquele lugar ou àquele grupo. E quando a gente fala também equipamentos que eliminam as barreiras, eu estou falando de 3 tipos de barreira, tá? Arquitetônica, comunicacional e atitudinal. Arquitetônica todo mundo sabe, eu considero que é a barreira mais fácil de ser eliminada. Através de um elevador, uma rampa. Comunicacional, né? Temos aí vários exemplos. O braille, a língua brasileira de sinais, as legendas e por aí vai. Agora, a barreira mais complicada, gente, é a atitudinal. Por quê? Ela está relacionada diretamente à atitude das pessoas, ao comportamento. E quando a gente fala em atitude, comportamento, ele se origina onde? No pensamento, né? Na cultura. Então, essa barreira é a mais complicada da gente eliminar. Eu moro numa cidade de 72 mil habitantes. Um lugar onde eu tenho que explicar para muita gente que uma vaga reservada no trânsito não é privilégio, é um direito garantido, né? Para que, chegando lá no centro da cidade, eu possa, né, sair do meu carro de forma segura e confortável e eu posso exercer a minha cidadania. Então, derrubar a barreira atitudinal realmente tem sido o maior desafio, porque muitas vezes ela não depende só de uma lei, ela depende de uma compreensão, ela depende da humanidade, tá? Bom, eu quero... essa foi a minha introdução, tá? Eu quero então contar para vocês rapidamente um pouco da minha vida, sendo que vocês vão perceber que tem 2 palavras que estiveram, né, estarão sempre presentes na minha vida e nas histórias aqui que eu vou contar para vocês. Vocês vão perceber que essas 2 palavras são informação e adaptação. Tudo que eu faço é adaptado, viu, gente? Desde quando eu acordo, inclusive para dormir, né? Porque eu uso um aparelho de ventilação não invasiva, né? Conhecido como BiPAP, que permite aí que eu tenha um sono tranquilo e não tenha uma parada cardiorrespiratória no meio da noite. Então, tudo que eu faço é adaptado. Agora, por que eu estou ressaltando também a palavra informação? Simples. Não existe inclusão se não é informação. Tá? Todo processo de inclusão social começa a partir da informação. Se hoje eu sou pai, é porque no momento da minha vida eu tive acesso a uma informação. Tá? Eu e minha esposa fizemos um tratamento de fertilidade, né? Porque o fato de ser cadeirante a vida toda comprometeu, né, a minha fertilidade, não pela deficiência, mas o fato de eu viver sentado a vida toda. E aí, quando nós
tivemos acesso à informação de que, sim, seria possível a gente engravidar. Né? Bastava aí um tratamento de fertilidade garantido pelo SUS, inclusive, que muita gente não sabe, né, que a Escola Paulista de Medicina tem o Centro de Reprodução Humana, né, gratuito, custeado pelo SUS. E nós conseguimos. E lá, na ocasião, nós encontramos casais do Brasil inteiro, também tentando a gravidez. E antes disso, até veio o exame de DNA, meu e da minha esposa, para saber se a nossa filha ia herdar, né? Aliás, herdar o gene, ela herdou, mas como ele é recessivo, né, e a minha esposa não tem o gene da miotrofia, então a doença não vai se manifestar em nenhum momento da Lavínia. Veja que maravilha, gente. Essa é uma informação que nós tivemos lá atrás. Né? Antes da gente começar o tratamento de fertilidade. Sem saber até se a gente ia realmente engravidar ou não, conseguir ou não. E aí, o exame de DNA, então, trouxe essa informação, né, de que a Lavínia tem o gene, porém a doença não se manifesta. Bom, eu não estou aqui para dar aula de biologia, tá? Mas eu acho que é fácil de entender. E aí, então, veio outra informação de que a gente conseguiria engravidar se eu passasse por um procedimento cirúrgico, né? Onde foi coletado, então, o esperma, né? O espermograma, e através da fertilização in vitro, né? Também coletando o material, né? O óvulo da lisérgia, enfim. Nós engravidamos na primeira tentativa, tá? Bom, agora voltando um pouquinho, vocês querem conhecer o lugar onde eu nasci? Eu vou compartilhar aqui para vocês agora, então, ilustrando tudo que eu vou falando, né, doutora Fredo? Porque as provas são irrefutáveis, né? A gente tem que provar o que a gente fala, né? Não é verdade? Isso aí no direito né? Então tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá aí. O que está aparecendo aí, doutor Alfredo? Está aparecendo aí? O seu microfone está mudo, doutor Alfredo. Uma casa e um casal muito simpático aí com uma data, Okay, 1967. Ok, eu só queria essa confirmação, então. Meu pai e minha mãe, aqui da fazenda, no bairro do Pantaleão, zona rural de Amparo, essa casinha na fazenda de São Pedro está de pé até hoje. É onde eu nasci, tá? E com 1 ano de idade, né, perceberam que eu era uma criança diferente, porque eu tinha um enfraquecimento muscular muito grande, né? A minha musculatura sempre foi muito flácida. E eu nunca fiquei de pé, portanto, eu nunca andei. Tá? Tá aí, ó, o Serginho, com 1 ano até os 7 anos, quando foi o tempo que nós vivemos, então, né, na fazenda, o campinho de futebol, que eu sempre estava lá com meu pai, nas manhãs de domingo, levando bolada na cara, embora não pudesse jogar, mas eu sempre estava incluído de uma certa forma. Tá? Agora, por que nós pulamos para 76? Já morando em Amparo, né, veio então o desejo da minha família de me matricular numa escola pública. Porém, por causa vamos dizer, do excesso de zelo e de cuidado da minha avó, da minha mãe e das minhas tias,
porque na época a gente morava todo mundo junto, tá? Em casa. Meus avós paternos, né? Meus tios e tias paternos. De medo, minhas tias me alfabetizaram em casa. Então, eu entrei em 76 na escola já sabendo ler e escrever com 8 anos de idade. Tá? Quase 9. Só que tem um detalhe. Foi quando a gente se deparou com o primeiro obstáculo, a primeira barreira da minha vida, que foi exatamente a barreira atitudinal e também arquitetônica, porque, ó, tá vendo essa escola aqui? É um prédio histórico maravilhoso do século retrasado, né? Que por incrível que pareça, uma escola estadual que não está adaptada para cadeirante ainda hoje. Nós estamos aí em 2020 e essa escola ainda não está adaptada para alunos cadeirantes. Mas não é exatamente disso que eu quero falar. Porque quando meu pai deu a informação na secretaria da escola, no momento da matrícula, que eu tinha uma deficiência, e ele pediu uma autorização para minha mãe, ele pediu uma autorização na secretaria da escola, né, para a direção, para que a minha mãe pudesse estar por perto ali, né, no pátio, porque eu poderia precisar de ajuda. Poderia não. Eu sempre precisei de ajuda, né, para comer, para ir no banheiro, enfim. A minha dependência era total. E, a partir dessa informação, minha matrícula foi cancelada. Imediatamente, eu fui encaminhado para uma instituição aqui da cidade que cuida de pessoas com deficiência intelectual. Tá? Então, a escola, esse admirável mundo novo, parecia que não era possível para mim. Mas como? O Sérgio não tem problema intelectual, né? Um déficit, uma deficiência intelectual. Então, por que esse caminhamento? Bom, resumindo a história, a minha matrícula só foi aceita graças à interferência da Delegacia Regional de Ensino, né, e de um laudo médico onde comprovava que eu não tinha realmente nenhuma deficiência intelectual. Aquela foto anterior é da minha formatura de 8ª série. Está com meu pai me dando o diploma. Só que, como qualquer adolescente, né, eu tinha sonhos e um deles era de fazer faculdade. E foi interrompido esse sonho em 84, quando eu estava no ensino médio, né, um ano muito complicado, então eu precisei parar de estudar por vários motivos. Né? Meu pai desempregado, minha mãe com câncer de mama, eu com pneumonia severa e tal. Eu parei de estudar. E por que essas camisetas estão no varal? Porque, como de repente, eu parei de fazer a única coisa que eu sabia fazer, né, na minha vida, que era estudar, e eu ficava em casa, né, com o tempo ocioso, e aí eu comecei a pintar camiseta, né, como necessidade de expressão. Da camiseta, eu fui para a pintura óleo sobre tela. E vejam agora a bola de neve e o efeito dominó que foi na minha vida, a partir dessa escolha que eu fiz naquele momento de tristeza, né? Que eu não fazia nada. Eu falei, não, eu vou pintar a camiseta. Aí eu lembro que eu pedi para meu pai ir na biblioteca aqui de Amparo, pegar livros sobre arte, história da arte, para eu, né, aprender os vários estilos. E aí, então, eu tomei uma outra decisão que foi, de repente, eu deixei de ser artesão, porque quem pinta camiseta é artesão,
e passei a ser artista plástico, né, com todas as adaptações necessárias no ateliê meu improvisado que eu tinha em casa. Aí comecei a dar aula, aí vieram os prêmios e eu fiquei tão conhecido na cidade que veio um convite para ser candidato a vereador. E eu acabei aceitando aos 45 minutos do segundo tempo, em cima da hora, e fiz a campanha do meu jeito e fui eleito vereador, tá? Onde, em 2004, eu tomei a decisão de não tentar uma reeleição, né? Eu me afastei da vida pública, embora eu continuei com o trabalho voluntário. Aqui eu quero destacar a importância da inclusão digital e, novamente, das adaptações, porque daí eu fui guardando dinheiro, comprei uma Kombi, onde eu viajo até hoje, né? Sentado na cadeira de rodas. Comprei um guincho de transferência. Aí está minha mãe com meu pai fazendo a transferência minha da cama para a cadeira e vice-versa. E o computador adaptado, que é onde eu estou agora, nesse momento, usando inclusive aquele mouse trackball. E pela internet, numa sala de bate-papo de São Paulo, eu conheci essa mulher incrível. Ela também morando em Amparo, a gente se encontrou num ambiente virtual, numa cidade, numa sala de bate-papo de São Paulo. Tá? Só essa parte, gente, já cabe uma palestra de tantas histórias que tem. Né? Marcamos um encontro e aí a Elisângela, uma professora de matemática, ironia do destino, né? Porque eu nunca gostei de matemática. A gente começou a namorar e o restante da história vocês sabem, né? O casamento, o namoro, o casamento, a viagem para o Rio de Janeiro, o lua de mel, que também tem outras histórias que, inclusive, sobre acessibilidade, que caberia aqui, mas nós não temos tempo. E aí vem, então, toda aquela, né, aquela jornada para ter um filho, que eu já antecipei, acabei dando um spoiler aqui para vocês, tá? Esse é o exame, é o teste de gravidez, que na época, quando veio, eu pedi para eles, fotografa esse teste positivo, porque com certeza eu vou contar a nossa história para muita gente. A gravidez, né? E aí eu quero fazer uma observação. Eu, um pai cadeirante, né, que não pôde acompanhar a Elisângela em encontros, né, por exemplo, do plano de saúde, né, encontros de gestantes e de pais, porque o local não tinha acessibilidade. O ultrassom, a clínica não tinha acessibilidade, mas eu acabei indo em apenas em um exame de ultrassom, onde a médica teve que mudar todo o ambiente lá para que eu pudesse entrar com a cadeira de rodas. E o parto, né? O parto eu não pude acompanhar também, porque a sala de cirurgia era minúscula e não comportava um pai cadeirante lá dentro. Mas está aí, ó. Dia 29 de março, então, veio a Lavínia. Essa criança aqui, não é porque é minha filha, mas é linda, maravilhosa, né? Claro. Ah, e a paternidade, né? Que a partir daí, então, é que eu me tornei pai de rodinhas. E essa foto, inclusive, era me ajudando a comer, né? Eu nunca fiz aviãozinho na boca dela, mas ela já fez e ainda faz comigo, né? Aviãozinho com a colher. Está aqui mais um pouquinho da minha família para vocês.
lembra que eu contei lá atrás que eu interrompi o sonho de fazer faculdade porque eu precisei parar de estudar? Bom, eu concluí o ensino médio à distância. E aí isso me deu passaporte para encarar uma faculdade de marketing. Com 40 anos, então, eu me formei e está aqui no canto, né, com o computador que a faculdade disponibilizava para mim, e eu inserido no meio da galera. Além de ser o aluno mais velho da sala, né, o único cadeirante de toda a faculdade. Em 2011, essa mulher maravilhosa que me construiu, a Dona Maria, ela partiu, né? A minha mãe, na qual eu quis entrar na escola, aprender a ler e escrever, para poder ensinar ela, porque minha mãe, né, ela era, infelizmente, analfabeta, mas tinha uma sensibilidade e um conhecimento que vocês não fazem ideia. Né? Conhecia o ser humano como ninguém. Eu consegui ensinar ela a escrever o nome, pelo menos. E o voluntariado. Então, fundei uma associação aqui em Amparo, né, onde, infelizmente, atualmente ela está inativa, porque ela depende de trabalho voluntário. Tem uma galera com deficiência que a gente reunia para fazer eventos, e o programa da Rádio Cultura e as lives semanais que eu comentei. E agora, hoje, o foco é na minha qualidade de vida, onde eu faço um tratamento de saúde com esse medicamento aqui, que é um dos remédios mais caros do mundo. A cada 4 meses eu tomo uma injeção, né, com o Spinraza, que lembra a esperança, com o objetivo de conter o avanço da miotrofia. Hoje eu sou a pessoa mais velha do Brasil que tem AME tipo 2, que está recebendo o Spinraza. E estou entre os 10 mais velhos do mundo. E o livro Pai de Rodinhas, então, onde eu conto de forma detalhada tudo isso que eu falei para vocês. Gente, eu quero deixar aqui para vocês 4 pensamentos, tá? Que é o primeiro. A maior alquimia da vida, pessoal, é transformar simples momentos em grandes experiências e aprendizados. É a primeira mensagem que eu quero deixar. A segunda é que a inclusão jamais deve ser vista e praticada como um ato de caridade ou de favor. Terceiro, se não houver exclusão, a inclusão se torna desnecessária. Olha que interessante. E, por último, se eu for exemplo de alguma coisa, que seja pelas minhas ações e pelos meus pensamentos. E não apenas por possuir uma deficiência. Pessoal, quem quiser me encontrar nas redes sociais, está aqui, ó. Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp e o meu site paiderodinhas.com.br, onde eu compartilho, como eu falei, essas histórias de forma mais detalhada e o livro com mais detalhes ainda. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui. É isso daí, doutor Alfredo. Eu acho que eu extrapolei meu tempo, mas essa é a minha história. E lembra que eu falei no começo? 2 palavras que me acompanharam desde sempre. A informação e a palavrinha adaptação. Tá? E a acessibilidade, né, na sua plenitude, ela sempre ficou clara, né, em relação à necessidade, né, da aplicação aí, que é um direito básico, né, doutor Alfredo? Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, um grande beijo para vocês.
Sérgio, maravilhoso, né? A sua exposição que você fez. A história é contada em detalhes e com muitas outras histórias envolvidas no Pai de Rodinhas, que é o livro que o Sérgio editou. Eu aconselho muito as pessoas a adquirirem esse livro e a lerem esse livro, que é importante não apenas para conhecer ainda mais o Sérgio, que é uma pessoa maravilhosa, mas também conhecer esse percurso, né, de enfrentamento e vitória em relação a uma série de questões que impediam, uma série de obstáculos que impediam o acesso à informação e à adaptação, né? E, portanto, eu acho que isso fica assim como uma mensagem, uma experiência que é extremamente importante para a gente entender a questão da acessibilidade. E agora eu passo a palavra para o meu querido Jackson Paula, que é advogado e um ativista também da acessibilidade. Jackson, é um prazer enorme receber você aqui, por favor. Obrigado, gente. Você precisa ligar o seu microfone, Jackson. Ele está... Você está sem som. Opa, Pronto. E agora, doutor? Eis você. Beleza. Bem-vindo. Sérgio, antes de qualquer coisa, parabéns aí pela história de vida. Em muitos momentos aí que você narrou, eu me vi, né, na mesma situação, tive algumas vivências bem semelhantes e até pela situação, até pela coincidência, né, da gente ter a mesma patologia e nascendo numa época onde não se existiam tantas informações e tanta tecnologia, o nosso prognóstico sempre foi muito fúnebre, né? Então, comigo não foi diferente, não. E pela falta de informação, pela falta de conhecimento dos meus pais, né? Muitas situações poderiam ter sido evitadas. Mas parabéns, cara, e é uma honra ser teu amigo e é uma honra a gente estar aqui hoje batendo esse papo, né? Bom, doutor, eu novamente te agradeço pela oportunidade e vou me apresentar um pouquinho de uma maneira breve. E, enfim, eu sou daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, moro aqui na Praia Grande, cidade litorânea, já há 16 anos, tenho 45 anos de idade, sou casado há 18 anos com a dona Rita e sou advogado há 2 anos, né? Faço parte da banca Orsini Associados, um dos escritórios de grande nome aqui da região. Também sou assessor de gabinete de uma autarquia estadual, Agência Metropolitana de Desenvolvimento, desde o começo do ano, onde estou aprendendo muito. Sou presidente de uma instituição chamada Instituto de Superação Total, que nesse momento ela está inativa, e a gente está fazendo uma reforma jurídica nela, mudando alguns pontos de atuação. Mas basicamente nós damos suporte jurídico, social, para algumas pessoas que nos procuram, né? Antes de ser advogado, doutor, eu tenho uma vida totalmente desligada do direito, né? E até também posso dizer das questões de inclusão e acessibilidade. Eu, durante 18 anos da minha vida, eu fui produtor executivo musical e de eventos, né? Eu trabalhei nesse meio por esse tempo e tive contato, parcerias com em torno de 200 bandas, produzi mais de 35 eventos de todos os portes que o senhor possa imaginar, de eventos para 500 pessoas a 15 mil pessoas, né? Viajei esse país inteiro, só não conheço o Nordeste,
mas o restante, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar. Decidi mudar totalmente de área por várias questões, dentre elas, realmente a necessidade de me sentir mais útil para a sociedade, no sentido de fazer diferença para aqueles que não tiveram a oportunidade que eu tive, né? Eu sempre me questionava, poxa, como que eu consigo viver muitas situações que eu tenho plena consciência que outros em situação semelhantes não vivem por falta de estrutura, não vivem por falta de boa vontade. Confesso que até naquele instante o conceito de acessibilidade, inclusão, era muito vago para mim, até porque eu nunca convivi com outras pessoas com deficiência, não é que eu nunca convivi, eu fiz acompanhamento na ACD durante boa parte da minha infância, mas depois de adolescente, quando a gente começa a ter realmente a noção da vida, começa a ter maturidade para entender as, as alegrias e as tristezas, né, que a vida nos proporciona, foi aí que eu comecei a me despertar enquanto pessoa com deficiência. Mas eu nunca tive, enquanto adolescente e depois como adulto, eu nunca tive a convivência com outras pessoas, né, em situação semelhante. Mas aquilo ficava na minha cabeça. Um tempo surgiu na minha cabeça esse pensamento, né? Porque foi assim, eu comecei a desenvolver esse pensamento mais crítico em relação à questão da acessibilidade e inclusão, depois que eu comecei a namorar e me casar, né? É aquilo, né? Acho que todos sabem que homem é meio desligado para as questões de saúde, né? E até então, naquele momento da minha vida, eu viajando, produzindo, correndo atrás, eu nem estava aí, nada, nem me importava com as questões de saúde relacionadas à minha situação. Não fazia acompanhamento nenhum, vivia à noite, vivia em ônibus, viajando para lá e para cá. O que eu menos queria era me preocupar com a minha deficiência, até porque tive algumas experiências anteriores em família que me fez deixar isso para lá. Mas daí veio a consciência feminina, né, do nosso lado, e aí eu voltei a frequentar a CD. Eu voltei a perceber essa realidade mais de perto. Eu vi ali muitas mães chegando em ônibus públicos, carregando seus filhos, às vezes grandes, pesados, no braço, cansadas, né? Via pais que a gente percebia que ele não poderia estar ali, né? Dando suporte para a filha, porque teria que estar trabalhando, mas por não ter ninguém para levar o filho até ali, ele tinha que fazer aquela escolha, né? Aí eu comecei realmente a refletir, poxa, olha a realidade dessas pessoas, né? Olha o que essas pessoas passam para ter um pouco de dignidade. Foi a maturidade, né, doutor? Aquela vida boêmia da música, da produção musical, de eventos, tem nada a ver com isso. Então, eu me mantive distante e aí começou a cair minha ficha para essa realidade. Com isso, eu comecei, aos poucos, depois de casado, eu comecei a trazer um pouco dessa consciência para os meus trabalhos, né? Que depois que eu me casei, eu ainda trabalhei com música durante mais, pelo menos, 10 anos, né? Junto a outras questões, mas principalmente essa social, chegou um ponto que eu via que eu não estava mais fazendo sentido aquilo para mim, né? Eu não estava mais não estava sendo mais prazeroso, eu não estava mais vendo a razão de tanto esforço, de tanto cansaço, porque depois que a gente começa a ter a consciência, eu comecei a perceber que, por exemplo, não era normal eu ter que entrar num ônibus de viagem
carregado por 3 ou 4 pessoas e fazendo malabarismo para me colocar no primeiro banco do ônibus, né? Subir aquela escadinha, aquele corredorzinho. Eu via que aquilo não era certo, né? Não era legal, não era bom. Além de causar todo o desgaste físico, todo, né, todo constrangimento de ficar muitas vezes pelado, porque um puxa daqui, outro puxa dali, aí a calça sai, a camisa fica... Enfim, até o momento foi muito divertido, mas depois a consciência começou a falar mais alto e eu vi que aquilo não deveria ser normal, não poderia ser normal, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha a gratidão de eu poder estar vivendo tudo aquilo. Com isso, criei a instituição, né, o Instituto de Superação Total, onde eu comecei a tentar unificar o meu trabalho musical com o trabalho social. E, repito, aí por diversas razões eu decidi, né, largar as atividades, fechei meu selo, né, minha produtora, e caí de cabeça no novo mundo, né? Até aquele momento eu não tinha nem a 8ª série completa, isso foi no ano de 2013 que eu resolvi ter essa mudança, né? Em 2013 eu não tinha nem a 8ª série completa, entrei numa escola de alfabetização para adulto e coloquei uma meta. Coloquei uma meta que em um ano eu estaria em uma faculdade. Naquele momento eu estava um pouco indeciso do que fazer, porque eu sempre tive vontade de fazer direito, mas também sempre fui apaixonado por psicologia e sou muito interessado em administração. Mas eu pus na balança, né? Usei do raciocínio e também deixei usar um pouco o coração e decidi pelo direito. O direito me daria mais possibilidades de atuar da maneira que eu queria. Então eu botei na cabeça, não, em um ano eu vou estar na faculdade e vou entrar na melhor faculdade aqui da região, a mais tradicional, a mais conceituada, que é a Universidade Católica de Santos. Em um ano eu fiz isso, atingi essa meta. Eu completei a 8ª série, fiz parte do ensino médio e me preparei para o Enem, daquele ano, em outubro. Até aquele momento, o Enem ainda concedia o diploma do ensino médio para quem atingisse uma determinada pontuação em todas as matérias. E graças a Deus eu atingi de sobra, né, o necessário e consegui o diploma e a nota me deu possibilidades de também me inscrever no ProUni. E graças a Deus eu consegui bolsa 100% na Unisantos, né? Eu fiz vestibular em outras universidades, passei em primeiro em uma, em terceiro em outra, e na Unisantos eu passei em quinto. Mas como eu já tinha decidido entrar nela, né, por todo o conceito que ela tem, foi a melhor escolha que eu fiz. Só que daí começou um capítulo que realmente me fez ser mais determinado em lutar pelas questões de acessibilidade e inclusão. Hoje, eu não me vejo como um advogado especializado na matéria. A minha especialidade é direito previdenciário, sou atuante na pasta complexa, porque eu também vejo que, através do direito previdenciário, eu também posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E no que se refere à acessibilidade e inclusão, eu me vejo mais como militante, aguerrido, do que como advogado, né? Por que eu faço essa distinção? Porque eu ainda não consigo, doutor, sendo bem franco, eu ainda não consigo, quando o assunto é pessoal, né, vamos assim dizer, eu não consigo ser técnico ao ponto de não me prejudicar. Então, o fato de ser pessoa com deficiência, um pouco enfesado, sou muito briguento, eu não consigo me ver ainda,
isso é uma questão de maturidade jurídica que eu ainda tenho que alcançar, eu não me consigo me ver como advogado especialista na causa, porque eu deixo a emoção, a paixão, a necessidade de inflar quando eu me deparo em uma situação injusta, né? Mas, em todo caso, claro que sim, eu estudo muito o tema, leio pra caramba. O meu TCC foi sobre a Lei Brasileira de Inclusão, eu coloquei a responsabilidade civil administrativa perante a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, assim, claro que eu estudo, tenho condições de tocar qualquer questão jurídica que for necessária, mas, particularmente, eu não me acho especialista, eu me acho mais militante, né? E para mim estudar foi uma briga, doutor, foi uma verdadeira guerra entre eu e o poder público aqui da cidade. Por quê? Eu, quando, alguns meses antes do Enem, eu já na certeza que eu ia conseguir, porque eu estava muito convicto que eu ia conseguir, e eu sou muito chato nesse aspecto. Quando eu ponho na cabeça que eu quero alguma coisa, eu tenho condições de conseguir, eu não desisto enquanto eu não consigo. Então eu sabia que eu ia conseguir. Eu fiz contato com a prefeitura, contando das minhas intenções e que eu gostaria de saber se, caso concretizando, eu teria alguma chance de ter algum apoio da prefeitura no que se refere à condução, já que eu moro aqui na Vila Caiçara, na Praia Grande, e a faculdade está lá em Santos, a 35 quilômetros daqui. Então, imagina, eu não tinha a mínima condição de eu ir e voltar todo dia usando o transporte público, né? Eu solicitei que, se fosse possível, eles me fornecer o transporte porta a porta e de volta, era uma coisa que ia me ajudar muito, né? No começo, houve toda uma, entre aspas, boa vontade, uma enrolação. Vamos ver o que pode ser feito, você ainda nem se formou, você ainda nem se matriculou, você ainda nem sabe se vai. Enfim, aceitei os argumentos que realmente eu não tinha nada de concreto, mas eu tinha já ajeitado o caminho, né, para quando chegasse a hora, eles me fornecessem, né, ou não, né. Chegou a hora, né, isso foi em janeiro de 2014, já com o ProUni garantido, tudo certo, tudo bonitinho. Já matriculado, voltei a procurar a prefeitura. A prefeitura ficou naquela, vai, não vai, e chegaram a um ponto de realmente negar. Aí eu não pensei duas vezes, fui atrás de todas as pessoas que eu conhecia, mídia, da época de música, né? Muitos amigos trabalhavam em revistas especializadas de rock, né? Que era o estilo que eu trabalhava, e eles, né, com conhecimento entre a mídia, foi me indicando os caminhos para procurar as pessoas certas. Nisso, eu cheguei aqui no pessoal do Diário do Litoral, cheguei na Tribuna, que é o Sistema Globo aqui da região, cheguei no SBT, Record, enfim, toda a mídia aqui da região me deu suporte na questão, né? Porque era uma contradição. Eu tinha conseguido uma bolsa de estudo na época de R$95 mil pagos pelo governo, mas o mesmo governo, né, poder público, independente da esfera, estava me negando o meu direito de usufruir disso, né? Então foi uma discussão, foi uma batalha. Na primeira semana de faculdade, com toda a repercussão que já estava dando, o pessoal do centro acadêmico, né, da faculdade me procurou, me deram todo o suporte, né? Se colocaram à disposição para me ajudar no que fosse necessário. E na primeira semana, nos primeiros 15 dias de faculdade, eles ficaram responsáveis de me levar e trazer, né? Porque não tinha como eu ir e voltar. Estando já lá na faculdade, conheci os professores, e um dos primeiros professores se colocou à disposição para ingressar com uma ação, né? Ingressamos com uma ação, pedindo transporte público porta a porta. As alegações da prefeitura são as mais
espatafúrdias que o senhor possa imaginar, na negativa, e com a ação, né, com a liminar que foi solicitada, foi determinado em menos de uma semana que a prefeitura deveria, sim, fornecer o transporte, só que ela não cumpriu de imediato. Aí que a mídia ficou quente mesmo, aí que eles ficaram ouriçados, né? E aí a repercussão foi tão maior, tão daquilo que a gente imaginava, que até chegou ao CQC, aquele extinto programa da TV Bandeirantes que fazia essa questão de contestar poder público, enfim, acho que a grande maioria deve conhecer. E o CQC veio, fez 2 matérias. Uma das alegações da prefeitura é que eu era a única pessoa da cidade nessa condição que queria isso, e eles não poderiam fazer isso para uma única pessoa. Aí, o que eu fiz? Comentando isso com um amigo, lá na faculdade, ele falou assim, Jacques, puxa, eu conheço todo dia, que é um amigo que já estava uns 2 anos à frente na faculdade, ele me disse que conhecia um rapaz de cadeira de rodas, que não é que conhecia, ele via, né? Vindo de Praia Grande todo dia para estudar na ETEC que tinha em Santos. Aí ele falou assim, poxa, eu vou tentar eu falar com esse rapaz. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa, se existe mesmo esse rapaz, eu vou achar ele. O que eu fiz? Eu peguei o telefone da ETEC de Santos e liguei e falei com a diretora. Expliquei a situação, aí ela falou, não, realmente tem um rapaz aqui chamado Bruno, que ele vem de Praia Grande todos os dias, falta muito porque às vezes ele não consegue chegar, por questão do transporte falhar ou por ele estar com algum problema de saúde, e eu acho muito legal você ter me ligado e eu vou falar com ele. Eu não vou passar o telefone dele para você, porque primeiro eu vou pedir autorização. Eu falei, não, perfeito, tranquilo, fala assim, fico no aguardo. No dia seguinte, o Bruno me liga. Então, o argumento, um dos principais argumentos que a prefeitura utilizava foi por terra, né? Que eu era o único, já tinha 2. Com a repercussão do CQC, que daí o CQC fez a matéria com nós 2, surgiu uma outra menina. Essa outra menina viu o programa, não sabia como me encontrar, me achou no Facebook, entrou em contato falando da situação dela, era semelhante, só que ela fazia faculdade apenas uma vez por semana, era semipresencial, né, só uma vez por semana, e era na própria Praia Grande, só que ela já estava pensando em desistir, porque mesmo sendo uma vez por semana, já estava ficando extremamente complicado ela ir, por causa do transporte. E aí já mais reforço no argumento agora de mais pessoas, eu tive, né? Em resumo, consegui o transporte, a prefeitura, depois do CQC, o CQC, o ano letivo começou em fevereiro, o CQC foi em maio, e no retorno das férias do primeiro semestre, em agosto, a prefeitura começou a nos atender com transporte. Só lembrando que a liminar já tinha sido determinada em fevereiro, né? Então, foram 6 meses sem o cumprimento do estipulado, e o polo passivo não era só a prefeitura, era o Estado também. Então, depois do CQC, o Estado se manifestou que não ia recorrer se a prefeitura fornecesse. E a prefeitura falou a mesma coisa. Então, né, um ficou jogando para o outro e acabou com que o transporte fosse concedido. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso me abriu um horizonte grande. Muitas outras pessoas com deficiência passaram a me procurar. Orientei pelo menos umas 6 pessoas para fazer a mesma coisa que eu fiz para conseguir o transporte. Infelizmente, eles não correram atrás, mas eu, o Bruno e essa outra menina usufruímos do serviço até quando cada um necessitou, né? Chegou um ponto que o Bruno teve que se mudar para Santos,
Então, ele abriu mão do transporte e a menina, como o curso dela era mais curto, acabou logo. E eu fiquei 5 anos sendo levado e trazido para casa, sozinho, no micro-ônibus da prefeitura, e a prefeitura alegava que não tinha o transporte adaptado, mas o ônibus era da prefeitura. E eu fiz meu curso, graças a Deus. Claro, eu acho que todos que já fizeram faculdade, chega uma hora que você para e pensa, puxa, o que eu estou fazendo? Não aguento mais estudar, é muito cansativo. Eu estudava de segunda a sábado e bateu um desânimo em alguns momentos, óbvio, né? Mas graças a Deus eu consegui chegar até o fim. Fiz um baita TCC, graças a Deus, meu TCC foi uma das referências daquele ano. E estou aqui, né? Já na metade do último ano, entrei no escritório que hoje estou, entrei como assistente jurídico. O meu chefe, Dr. Cláudio Ursini, é um cara de muita visão, que de imediato, por indicação de um grande amigo meu, o Dr. Henrique, hoje, que desde o primeiro dia da faculdade me acompanha, me indicou para entrar no escritório. O Dr. Cláudio me contratou como assistente e hoje estou aqui atuando como advogado, graças a Deus, com muito orgulho, né? Me orgulho muito da profissão que eu escolhi. Temos uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. Temos o dever de, como o Sérgio disse, de informar as pessoas, de informar os direitos que cada um possui, principalmente a parte mais pobre da população, que padece de muitas situações por pura e falta de conhecimento, né? Então, eu cada vez mais me encontro na profissão, né? Claro, eu estou aprendendo muito, a gente nunca para de estudar. Estou terminando 2 pós-graduações agora. Estou terminando projetos sociais e políticas públicas pelo SENAC. E, por curiosidade, uma matéria que eu gosto muito é Direito Eletrônico, estou terminando também. E, em breve, pretendo começar uma terceira em Direito Previdenciário. E daqui 1 ano, 2 anos, mais ou menos, eu penso em fazer um mestrado, né? A gente nunca para de estudar, né, doutor? Adoro o direito constitucional, é uma matéria é a matéria que eu escolhi para o meu exame de ordem. Também pretendo fazer algum curso na matéria, porque eu acho que o direito constitucional é a base de tudo. Vejo com muita tristeza o que vem acontecendo ultimamente em nosso país em relação às pessoas com deficiência. Eu não quero entrar nos méritos políticos e ideológicos, mas o que vem acontecendo é muito temeroso. Existe um retrocesso muito grande naquilo que se refere à nossa realidade. As pessoas não percebem o quanto que estamos sendo afetados, né? O quanto de prejuízo enquanto pessoas com deficiências nós já estamos tendo, já estamos tendo e vamos ter, se persistirem nessa linha de posicionamento, né? Eu acho que a última grande decepção foi o decreto 10.502, agora de 30 de setembro, que estabelece aquela política nacional de educação especial, que é ridícula. Desculpa o cachorro, viu, doutor e pessoas, mas o meu escritório fica aqui na parte da frente de casa e ele late muito quando tiver gente na rua. Mas, enfim, esse decreto 10.502 é um retrocesso sem tamanho, né? Que quer colocar as pessoas em guetos, né? Colocar pessoas com deficiência em guetos, separar do restante da sociedade. Eu entendo que o assunto é complexo.
como lidar com alguém que tem algum transtorno que possa tirar a atenção dos outros alunos, né? Eu entendo, e por exemplo, né, entendo que isso é muito difícil de realmente solucionar, mas não é dessa forma como foi proposto que será resolvido, né? Não é dessa maneira que a gente vai chegar lá numa situação que deixe todos em pé de igualdade, como a nossa Constituição tanto prega, né? Tratar todos com a isonomia que se merece. Então, essa foi a última grande decepção, né? Que o atual governo nos coloca perante as pessoas com deficiência. Mas temos muitas outras tristezas, né, nesse sentido, né? A própria reforma da Previdência foi um retrocesso para aqueles que necessitam de um suporte financeiro decorrente de algum acidente que deixa a pessoa, enquanto pessoa com deficiência, na pensão por morte. Às vezes, a pensão por morte é o que vai salvar. Oi, doutor. Não querendo interromper, mais 3 minutinhos, Jackson, por favor, tá bom? Tá ok, doutor. Beleza. Mas é isso, doutor. Eu acho que, enquanto operador do direito, enquanto pessoa com deficiência, no que se refere à inclusão e acessibilidade, eu vejo com muito temor do que está acontecendo. Eu vejo que, se não nos posicionarmos, se não nos levantarmos com muita firmeza, com muita claridade do que está acontecendo, tudo que foi construído até hoje, ao longo dos últimos anos, vai se perder, né? E eu não falo ideologicamente, politicamente, eu falo enquanto avanço para esse perfil da população que sempre é marginalizado, né? Então, é isso que eu penso. Eu vou fazer minha parte, o senhor está fazendo a parte do senhor, o Sérgio, né, faz também, e esse é o nosso dever enquanto cidadão, acima de tudo, né? Isso, né? Eu acho que papos como esse que estamos tendo agora é extremamente importante para que possa se desenvolver a consciência e não deixar esses retrocessos acontecerem, né? Enfim. Jackson, maravilhosa o seu relato da experiência, né? A forma como você chegou à consciência, né, de que haveria outras pessoas que passariam por problemas muito semelhantes àqueles que você viveu, né? E o fato de você agora, quer dizer, a partir desse momento, quer dizer, você chegou à consciência do problema pelos outros, né? Isso é muito interessante. E o fato de você, assim como o Sérgio, né, o enfrentamento de tudo isso, as vitórias no sentido da conclusão dos cursos universitários e com tanto brilho, trabalho de artista plástico, trabalho de escritor do Sérgio, o seu trabalho na advocacia, esses cursos que você está fazendo de pós-graduação, a sua intenção de fazer o mestrado, enfim, isso tudo é extremamente importante. Vocês não, digamos, a partir da perspectiva de vocês, talvez vocês não estejam vendo como todos estão vendo aquilo que vocês estão fazendo. Quer dizer, estão vendo, e as pessoas que estão enxergando isso que vocês estão fazendo têm condições de avaliar a importância que vocês têm na realidade brasileira, na realidade internacional, a partir desses relatos de experiências e daquilo que vocês efetivamente estão fazendo e das dificuldades que tiveram, que eu acho isso extremamente importante. Quer dizer, todo o relato que vocês fizeram demonstra a existência desses obstáculos e o modo como vocês buscaram se desviar deles, ultrapassá-los, não é? E aqueles elementos da sociedade que ajudaram, né? No seu caso, por exemplo, a imprensa, sobretudo, né? E no caso do Sérgio, ele teve aí um apoio da sociedade, muito também difícil, que ele foi conquistando, e vocês, na medida em que estão falando, vocês estão criando, digamos assim, um ambiente para que isso tudo se transforme, né?
É claro que a gente não pode colocar entre parênteses de jeito nenhum o fato de muita coisa ter sido negada a vocês, como é muito negada a uma grande parte da população brasileira e aqueles que têm necessidades de acesso, né, especial, né? Isso não é privilégio, né? O que vocês conseguiram em nenhum momento é privilégio, pelo contrário. Na verdade, como há o princípio da igualdade, é preciso que o Estado e a sociedade em geral forneçam mecanismos para o exercício de direitos, não é? E que são necessários para, especialmente para todos. Todos nós somos, na verdade, nós temos problemas de acessibilidade, né? A gente não reconhece isso. E se todos nós tivéssemos essa consciência, nós todos enxergaríamos, né, como é que isso tudo pode ser resolvido coletivamente. Bom, eu quero agradecer, eu acho que não haverá tempo para pergunta, nem para o Sérgio, nem para o Jackson, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós vamos continuar conversando, né? Assim como eu já falei várias vezes com o Sérgio, nós vamos fazer outros eventos, outros encontros, né? Quem sabe, muito em breve, até encontros pessoais para a gente falar desses temas, debater esses temas e difundir o trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? E é muito importante isso, né, para o Congresso. Então, nesse momento, eu vou interromper